Olá, estudantes! Sejam bem-vindos ao nosso canal. O nosso tema de hoje é sobre a morte e ressurreição de Jesus. Hoje vamos iniciar falando sobre o Domingo de Ramos e a entrada de Jesus em Jerusalém, narrada nos Evangelhos. Uma multidão cheia de esperança aclama Jesus, estende mantos pelo caminho. Um momento de glória, mas que também marca o início da paixão de Cristo. A gente pode analisar várias simbologias contidas ali, né, neste momento, né? Que seria o jumentinho que Jesus adentra em Jerusalém, representando essa mente, esses ramos da vitória sendo representado por essa majestade, os mantos que são colocados ali, estendidos, né, para ele passar, representando essa chegada desse rei. E as palavras que Jesus é aclamado, né, nessa entrada, que é Hosana, filho de Davi, que Hosana significa salve-nos. Então é bem interessante toda essa questão. Gostaria de saber de vocês, o que vocês têm a contribuir com isso. Então, sejam todos bem-vindos ao nosso canal. Essa questão dessa entrada triunfal é bem interessante, que dentro do ensinamento que a gente vem, né, estudando, a gente sabe que essa subida a esse quinto chakra, esse nosso quinto corpo, onde ele entra no mundo das causas. E para adentrar nesse mundo das causas, tem que ter o domínio dos 4 corpos inferiores, né, que seja o físico, o vital, o astral, que são as emoções, e a mente. E o jumento, né, nesse contexto, ele traz o domínio dessa mente, onde ele adentra sobre a mente, onde, estando dominando a mente, ele consegue ir até o templo interno. E aí traz, claro, essa questão dos reis que entravam, que os ramos, vem essa questão de vitória, da majestade, a humildade de estender não o tapete vermelho, mas, né, as vestes que iam deixando no caminho, para que ele passasse com o jumento. E Hosana, né, achando o contexto de que o Cristo que vem salvar a todos. E até porque fala, né, ajude-nos, né, Hosana ao filho de Davi, ao rei que está vindo. E aí vem adentrando nesse próprio templo dele para fazer todo o processo que a gente sabe que lá na frente vem recorrendo, né, dentro da questão de adentrar dentro do templo, da questão da expulsão dos vendilhões, que a gente já falou. Sim. E tudo isso é a partir desse momento que começa a ocorrer. Eu também vi como algo profundo, e até o Sidney trouxe um pouco em relação a isso, dessa forma como ele foi recebido, dessa exaltação. E para se ter uma exaltação dessa, então precisa se passar, né, dentro dessas provas, e por que não colocar de uma forma de autolapidação de alguém que conquistou aí esse quinto chakra, que dele tem esse poder em relação ao verbo, ou seja, ele tem esse domínio sobre esses 4 corpos. E até o da Hosana, né, salve-nos, porque as pessoas que estão percebendo que alguém conquistou isso, avançou e chegou até, assim, esse nível, tem a capacidade de ajudar os outros, mas não que ele vai salvá-los de uma forma literal. E sim que ela está mostrando o caminho para que se alcance também, né, esse mesmo nível de compreensão. Tanto que eles sentem, né? Eles sentem essa energia e se aproximam dessa energia. Né? E ele, com seu ensinamento, ele tece isso para que as pessoas façam devidamente esse trabalho, mas é inevitável o fato deles sentirem que tem algo ali. Tem algo porque elevado. Até o próprio processo interno dele, se a gente analisar, ele está nesse processo ainda de depuração mesmo, que sim, lá no final, né? Sim, mas sim, então atrai, né? Sim. E até mesmo porque a partir daí que ele adentra no Gólgota, né? Que a gente vai falar sobre isso também, que daí já é algo de uma próxima forma de se ajustar aí essa limpeza. Exato. Mais profunda. Isso, porque dentro da iniciação, a quarta questão da quarta serpente, ou quarto chakra, a quarta igreja, toda essa questão dessa subida é a parte mental. Então ele vem vindo, né, nos 4 inferiores que a gente falou, e agora tem que ir até as causas, que é o corpo causal. Então ele tem que eliminar todas as causas que criam da mente astral, vital, físico para baixo. Então ele tem que cortar isso, que pare, cesse as causas.
Sim. para que não tenha mais as causas que engendram todas as sementes para que elas, né, se criem através da mente e a questão da emoção que vai colocando em movimento, energia e se plasme no físico. Está recolhendo tudo isso, está se adentrando no próprio templo interno dele. Sim, é por isso que a gente enfatiza essa questão de você ir até esse conhecimento de causa. Exato, Que se eu não adentrar ali, eu não consigo cessar, né, como você está trazendo, eu não consigo parar tudo isso e Sim. vai virando um bolo, né? É por isso que no ensinamento, se você continuar pensando e não eliminar pensamento, e principalmente não chegar às causas de onde vem toda essa proliferação de pensamentos e as sinapses e tudo mais que vem, né, dessa parte de cima da causa, da semente, mente, engendra emoção, aí as energias e o físico. Então, tudo recorre de lá para cá. E a gente tenta, no físico, querer eliminar, mas não tem como. Tem que ir lá na causa. Enquanto não eliminar a causa, ainda vai estar sendo criado. E entrando nesse tempo, ele está fazendo esse processo agora de recolher e chegar aonde realmente está surgindo isso, da onde está vindo isso. Por isso que se fala tanto desses níveis de compreensão, porque ao longo do processo você está, né, em uma meditação, você vence determinadas tentações no que concerne a gula, por exemplo, mas não dá para se enganar no sentido que você venceu totalmente a gula enquanto você não tiver trabalhado. Talvez o estudante, ele eliminou aquelas questões mais visíveis, né? Mas tem muitas coisas que são muito sutis nessa jornada, né? E isso tem a ver com todo esse processo do Cristo, porque aí a gente analisa, não, mas por quê? Porque de repente nós mesmos na nossa jornada, por que a gente se depara com, parece que são as mesmas coisas? Não são necessariamente as mesmas coisas, principalmente para aquele que está dentro de um trabalho. Já é uma questão, é o mesmo pecado para todos os efeitos, mas com as suas sutilezas. No nosso caso, para chegar à causa, a gente sabe que a causa, a origem de tudo, ela vem da energia sexual. Então é de lá que tudo nasce, tudo vem, se deriva, né? Vem se derivando. E a gente sabe que é por ali que se integra de novo. E esse processo é justamente de fazer esse trabalho com essa energia, porque nesse nível de trabalho que ele está entrando, sem energia sexual, sem a transmutação, não se consegue nada. Porque ali está direto no cerne da onde provém tudo. E se não tiver o domínio, ali você não consegue estancar, não consegue eliminar. Porque não tem força e energia para combater a sombra frente a frente, né? E em episódios anteriores a gente veio falando sobre essa purificação, né, desse templo, onde ali tem os comerciantes, esses vendilhões, e a purificação desse templo é justamente isso que Jesus está fazendo. Ele observou esses pensamentos, recebendo ele ali, né, nessa questão dessa entrada em Jerusalém, mas ali ele estava com consciência, sabendo que a purificação interna é ele observar e começar a fazer toda essa limpeza, né? Essa eliminação de pensamentos e tudo mais. É assim que começa toda essa purificação desse tempo. Exato, porque aí ele chegando a essa etapa, ele começa, né, a análise mais profunda de ver aonde que está sendo feito a comercialização das energias, quem são esses vendilhões que ficam vendendo a ida ao céu, ou distorcendo os ensinamentos, desviando a questão de se chegar ao Pai. E aí não tem diálogo que a gente falou, porque ele vai reto na lei e acaba chegando e faz aquela revolução no templo interno dele. Ele elimina todas as causas de desvios, de questão de energia, tudo mais, e essa limpeza e purificação interna que ele vem fazendo. Então daí a gente vê que isso tudo, né, que a gente está acompanhando é quando ele chega no momento exato de transcender a morte, mas precisa passar por esses percalços para chegar lá em cima e purificar esse corpo. Ele cessa essa projeção em outras coisas, né? Porque antigamente era nos animais que era projetado todos esses pecados, né? E agora ele traz para si. Então ele vem trazendo e mostrando bem isso, né? Dessa purificação. Tanto que a gente vê mais para frente, senão a própria
crucificação. Sim. Ele se colocando como esse cordeiro. E até os que estavam recebendo eles com glórias e tudo mais são os mesmos que crucificam ele lá atrás, né? Lá no outro processo que a gente vai adentrar. Então, todo mundo pede para que o Cristo venha. Mas se o Cristo vir, os pensamentos, os egos vão ter que morrer. Vão ter que morrer. E aí, para não morrer, eles querem matar o Cristo. E sobre o assunto da morte e da traição de Jesus, durante a última ceia, Cristo revela aos discípulos que será entregue e que um deles será o traidor. E com isso surge a figura de Judas Iscariotes, alguém que caminhou com Jesus e ouviu seus ensinamentos e testemunhou ali os seus milagres. Aracides, Judas realmente traiu Jesus? Então, Amanda, até antes de adentrar na resposta em si, é importante que a gente olhe para a representação de Judas num contexto esotérico, porque ele traz o papel de alguém que instiga os desejos. Então, ele é o próprio desejo em si sendo cultivado. E esse desejo é o que, numa questão esotérica, na gnose, é o plano astral. Então, esses desejos, eles estão o tempo todo traindo Cristo, mas em que sentido? De que nós, ao invés de eliminarmos os pensamentos, nós alimentamos esses pensamentos com os nossos prazeres, né, que é instigado por esse desejo. E a resposta é sim, ele traiu, mas é importante a gente explicar isso, né, principalmente para quem não tem esse conhecimento, porque Judas, ele é uma das partes, das 12 partes do Cristo. E, então ele faz o que? Uma representação, que a gente chama de, num contexto esotérico, de um drama cósmico. Então ele precisava fazer esse papel. E Jesus, sabendo que era um papel difícil de se fazer, ele convidou quem nesse sentido? Convidou, né, o mestre Judas, porque era um dos únicos que tinha essa capacidade de suportar toda essa traição, porque é algo bem difícil de se fazer. Então, ele fazendo esse papel, tanto que na história, Jesus já olha para ele e fala, faça o que você tem que fazer logo. E ele então, simplesmente sai dali e vai fazer. Então, eu preciso... Que já sabia, né? Já sabia, eu preciso fazer o meu papel. E por que ele faz o papel? Porque ele precisava morrer. Ele sabia que ele precisava morrer. Então, por isso que é um papel bem difícil de se fazer. Tanto que da história ali, né, a gente sabe que ele depois tem a morte. E por quê? Porque simboliza justamente esse corpo do desejo que precisa ser eliminado. Sim, até porque, agora você bem colocou que todos os discípulos eles têm um papel fundamental e são partes autônomas, são as potestades de Jesus. E Jesus, como é o 13º, é a questão da morte, onde que tem que morrer a persona e toda essa questão dele, né, como Jesus, para realmente o Cristo fazer a ascensão e nascer nessa cruz, que é a própria questão sexual. E dentro deles, o discípulo Judas Iscariotes, o último dos Iscariotes, ele era justamente o da eliminação do defeito. Ele é a eliminação do ego, é o primeiro fator morrer. Ele é o responsável por essa parte. E ele traz essa questão da traição, porque ele mesmo, né, que é a questão da eliminação, né, fica essa questão dual dos discípulos, e ele sendo um dos mais elevados, que ele tinha atirado 7 vezes a pedra no contexto esotérico, então era o mais elevado e o único que suportaria a dor da traição. O resto não iam conseguir fazer essa atitude que ele fez de trair. Então, dentro disso tudo, a gente sabe que tem que fazer com que esses 12 apóstolos vivam nesse aspecto purificado, nessas potestades, para que o Cristo realmente faça essa ascensão, senão não tem como. E sem essa entrega não existiria a morte. Então, o processo tinha que ser esse. E bem legal isso que vocês trouxeram, e talvez, porque vocês explicaram muito bem, mas para que não fique nenhuma dúvida para o estudante, então a gente enxerga primeiro esse Judas externo, até a gente pode colocar como esse Judas exotérico, o histórico.
né, que era um grande iniciado, Jesus Cristo precisava dele para esse trabalho. Então ele, né, teve a traição, teve o processo que ele passou, porque mesmo que foi, entre aspas, combinado, mediado, né, mesmo assim ele traiu o Cristo, então precisa viver um processo desse. E tanto que ele vive nos mundos infernos hoje para fazer justamente esse resgate, né? Sem a questão egóica, mas ele está fazendo todo um resgate de almas, vamos colocar dessa forma, o Judas externo. Fechando esse parênteses, o que a gente principalmente precisa olhar é para o que foi dito aqui, desse Judas interno, essa parte autônoma, né, desse Cristo, dessa seidade, que é aqui dentro que nós precisamos trabalhar, né, sintetizá-lo, estudá-lo muito, muito, porque estudar Judas é estudar os desejos. Né? Como diz o mestre Samael, eliminar até a sombra do desejo, e que é algo minucioso, é algo que demanda tempo, é algo que demanda realmente um grande autoestudo. É bem colocado pelo Lincoln, porque da mesma forma que se você seguir o Cristo histórico, não vai dar em nada. Sim. Aí você pega esse Cristo íntimo, que é onde você consegue, dentro de você, ver esse trabalho. A gente consegue perceber esse Judas interno também. Atuando. Aonde vem a questão da eliminação e também vem a questão dos desejos que trocam toda hora a questão crística por algum dos prazeres, ou vários prazeres que temos. Cada vez que você deixa de trazer energia para o Cristo e vai para os desejos, você está sendo um Judas. Está traindo o teu Cristo interno a todo momento. E aí fica colocando ele como traidor, mas dentro você tem vários aspectos desse mesmo traidor a todo instante que estão fazendo esse mesmo processo. Tanto que, você falou do Jesus histórico, se a gente segue só o Jesus histórico, o que a gente vai fazer em relação a Judas? Vai criar... Malhar o Judas. Vai malhar o Judas, vai criar boneco, vai malhar Judas, vai sempre estar buscando um Judas externo sem enxergar esses milhões internos. Sempre vai estar até com uma persecutoriedade, né, em relação a essa questão e ainda defendendo um contexto histórico. Por isso que é tão importante que o estudante ele sempre se atenha a esse trabalho interno, sempre olhar todas essas figuras históricas, e é por isso que a gente está estudando aqui o contexto bíblico, para enxergar todos esses personagens como partes internas, seja lá do âmbito egóico, seja dessas contrapartes, dessas partes autônomas, vamos colocar dessa forma, do próprio ser, né, do Cristo. Enxergar sempre internamente. Até a questão do momento onde ele faz a traição, 30 moedas, né, representando o tridimensional, que vem trazendo de prata, que é justamente a questão que a gente tem que tirar esses corpos lunares que a gente está, que é a prata, que é a lua. Então está tudo um contexto simbólico, e geralmente vão no literal e não observam. Se perdem, né? Se perde. E outra coisa que se perde ainda, é que esse tema é instigante, né, mas uma coisa que as pessoas vivem se perdendo, e até nós já falamos isso em outros episódios bíblicos. Mas será que é verdade essa história que aconteceu? Mas será que é verdade aquela que aconteceu? Se a gente ficar discutindo a história, se aconteceu ou não aconteceu, é a mesma coisa que nós formos estudar outras mitologias e a gente vai ver, às vezes, algumas questões que tridimensionalmente, para a mente, não bate, não faz nenhum sentido, mas são aspectos sempre simbólicos. A gente vê esse aspecto da história e traz para a nossa jornada interna. Essa é a mitologia judaico-cristã que a gente precisa estudar também. Sim, que até a gente tem que sair dessa forma literal, né? E trazer todo esse contexto simbólico, como você mesmo colocou, que como já foi citado, se a gente ficar só nisso, vamos se perder, né? E Aracides, por que foi na última ceia que Jesus lavou os pés dos discípulos? Então, excelente pergunta, Amanda. E dá até para nós retornarmos para essa questão aí do Judas, porque se nós observarmos a questão em si da última ceia, a gente percebe o quê? Que foi a última vez que Jesus se alimentou de uma forma sólida, vamos colocar assim. Ou seja, a última vez que ele usufruiu de um desejo, que é o alimento em si. E, posteriormente, ali veio
o lava-pés, onde ele, para adentrar numa próxima etapa, como a gente veio sinalizando isso, de novas etapas, ele precisaria o quê? Lavar, né, com essa renúncia os pés dos desejos. Eu preciso me distanciar disso, eu não vou mais adentrar nisso. Por quê? Porque ele adentrou nesse campo do causal, que é onde se encontram todas as sementes do desejo. E aí eu preciso andar a pé limpos. E aí eu não vou mais me alimentar. Então, num contexto mais simbólico, seria isso. E que legal você trazer isso, porque daí a gente vê o Pedro, que ele não quer que Jesus Cristo faça isso, né? E tem toda essa questão do sexo, né? Do qual ele também precisa. Tanto que ele até fala, ó, você não vai ter parte, Jesus Cristo fala, você não vai ter parte comigo se eu não lavar os seus pés, né? Porque então ele precisa limpar-se, né? Depurar-se também dessa questão e sexual. Tem também, né? Cunhando também as negações dele posteriormente. É verdade. Até porque a questão dos pés, a gente tem uns que até falam que está nas mãos, né? O nosso passado, o futuro, né? Que vou ler as mãos, na verdade, Destino, está tudo né? nos pés. É nos pés que nós temos o mapa traçado de tudo que a gente viveu, a toda a questão nossa, porque é onde a gente coloca os pés na terra. Sim. E nesse lavar os pés é você tirar, renunciando, né, esses caminhos, todos os erros, para que você tire os pés da terra, porque agora ele está entrando, está saindo do quaternário, ele está indo para algo de causa, está saindo e não vai mais ficar vinculado à questão terrena. Tem toda essa simbologia. E a humildade também, né, porque ele sendo o maior, lavar os pés dos discípulos, aí uma aceita, você é o mestre. Então tem todo um contexto. São vários níveis. Eu ia pontuar bem essa questão da humildade, porque se a gente for analisar todo o contexto que a gente já citou aqui, sempre está se mostrando sempre essa humildade, né? Essa questão ali, como a gente citou lá no episódio dos conflitos, falando que ele era filho de carpinteiro, toda essa questão também da entrada dele em Jerusalém, se nota, né, ali uma humildade. E agora chega nesse momento do lava-pés, que também traz isso, que como até o Sidney citou, né, ele sendo o maior, os discípulos ficaram receosos ali, né, de como assim, você, o meu mestre, vai lavar o meu pé, né? Então, é bem interessante. E Jesus enfrenta a hora das trevas após a Santa Ceia. Então, ele dirige-se ao jardim e convida os discípulos a vigiar. Porém, eles caem no sono. Nos dias de trevas, quando tudo parece perder o sentido e o medo, a ansiedade e o desespero dissolvem as nossas certezas. Sidney, que momento interior é esse que estamos vivendo? Então, Amanda, nesse contexto aqui, claro que o trabalho de Jesus já está bem avançado, ele já está num patamar, né, quase na crucificação já. Mas se percebemos, porque vamos trazer para o nosso dia, para o que a gente está vivendo. Todos os dias a gente passa por trevas, sombras, angústias, medos. O que a gente faz nesses fragmentos? São esses fragmentos todos juntos que Jesus enfrenta nesse momento na causa da onde tudo emana. Então, todo dia a gente enfrenta esses momentos de trevas, onde tudo parece ser ruim, não tem gosto, depressão, ansiedade, esses medos que a gente tem, as incertezas, são tudo momentos já preparando para que chegar lá você tenha essa preparação, porque vai ser um acúmulo de tudo isso na causa de onde está emanando. Então eu coloco que a todo momento, mas o trabalho, cada vez que vai intensificando, você vai chegando mais próximo da tua contraparte. E aí sim as trevas vão ser mais, né, elevadas, como Jesus, nesse momento, sendo vigiado por Pedro, Tiago ali, e João, que dormiam, caíam na inconsciência porque não tinham a capacidade do Cristo de ficar desperto. E Cristo, sabendo do processo da morte que iria enfrentar, chegava a suar sangue, porque sabia da dor que vinha, mas é tudo causa dele mesmo, que ele estava enfrentando e precisava passar por essas trevas. É como quando a gente está na escola, e até uma analogia pequena que eu vou fazer aqui, mas acredito que pode ajudar o estudante.
como era legal quando a gente ia fazer prova na escola e a professora falava que podia fazer prova com consulta. Só que a prova com consulta, ela era boa até a página 15, porque era uma bondade da professora ou do professor, mas não conseguia testar de fato qual eram as nossas capacidades. Nesse momento em que parece que, de fato, estamos abandonados, que o Pai, né, Pai, se possível, afasta de mim esse cálice, né, mas que se faça a sua vontade e não a minha, como o próprio Cristo traz. É uma demonstração de que vêm as provas, não é uma prova com consulta, se trata desse trabalho interno e o iniciado, esse grande mestre, ele precisa se manter no centro, porque por mais duro que vai ser, vai passar. Ele sabe, inclusive, que vai passar. Ele até pede, se possível, afasta. Mas ainda assim ele clama pela vontade do Pai por último. Que se faça a vontade dele. Sim, e também dá para se trazer isso para a nossa vida, né, até dentro da família em si, onde o adolescente, né, com a sua aproximação ali dos 18 anos, ele precisa começar a viver a sua realidade, ou seja, ele precisa adentrar aí e saber que a lei vem para cima dele. Então ele precisa se tornar esse próprio pai. Então tem toda uma responsabilidade. Então essa responsabilidade, como nós, né, já passamos por isso, a gente sabe que é algo assustador. Ela é dura, né? Mas é importante. Eu vou ter que sair de casa, eu vou ter que pagar as minhas contas, eu vou ter que me virar. Eu vou ter que, né, partir para um próximo grau e isso demanda todo um desafio a ser enfrentado. E é interessante essa questão porque, como vocês já citaram, a gente vivencia essas pequenas provações durante o nosso dia, né? Não na forma intensificada como ocorreu ali com Jesus, mas se a gente analisar, a gente tá nesses sofrimentos, esses pensamentos vêm trazendo esses sofrimentos, né? Tipo, o que estou fazendo aqui, nada tem sentido. Então, durante o trabalho ali, você vai notando pequenos fragmentos desses sofrimentos. Então, é bem interessante que a gente vivencia, mas não de uma forma tão intensificada como foi nesta prova. É claro, até o Lincoln trouxe um exemplo da escola, porque na escola você vem nas provas, difícil para você a primeira série, a segunda, mas vai intensificando até você chegar na faculdade, até você ter que defender a questão do direito de ter o diploma à frente de uma banca para você pegar. Então, vai aumentando. Então, são frações preparando, mas esse momento de Jesus, o Cristo aqui, já é algo elevado que a gente vai ter que passar. E se a gente já está perdendo nas provas pequenas, então nunca vai chegar a essa ali, mas se for fazendo o trabalho, uma hora vai ter que se enfrentar e vai se ver sozinho. Até é válido isso de forma prática, porque recentemente eu estava numa instituição conversando com alguns colaboradores e até comentei desse ponto atrelado ao autoconhecimento. E na minha fala posterior, uma pessoa levantou a mão e fez questionamento. Olha, Lincoln, com isso que você está trazendo, eu já tenho um conhecimento acerca disso, mas nossa, por que você acha que eu não estou conseguindo ter êxito em relação a isso? Aí eu coloquei, dentre vários pontos que poderiam ser expostos, mas para ser mais prático, eu falei assim, primeiro, você medita diariamente? Porque você note, para que serve a meditação, senão para a gente fazer uma autoavaliação do nosso dia ou da nossa vida, de como a gente está se comportando. Porque eu participar de um curso, de uma palestra, o próprio curso de gnose, eu tão somente participar, eu vou ter conhecimento do autoconhecimento, mas eu ainda não terei autoconhecimento. E isso é na prática. Tá, mas eu tento praticar e tudo mais, mas sempre estou falhando. Mas por que eu sempre estou falhando? Porque eu não estou me autoavaliando, não estou me autoanalisando diariamente. Por isso que acaba tendo essa recorrência. Se a gente não para, não faz essa autoanálise, não trilha esse caminho diário, a gente vai sempre estar tendo recorrência, sempre vivendo essas mesmas histórias. Né? Por isso que daí vem até os sofrimentos, né, como parte disso. E é interessante
Porque por que a gente se sente abandonado justamente quando a gente está buscando essas respostas? Então, até já foi citado, né? A gente, né, Coracides trouxe ali, nesse abandono, o que acontece? Quando você quer sair de casa, como foi citado, o pai se ausenta, porque para você virar pai, o pai estando do lado não vai ser possível. Então, nesse momento, ele vai ter que ver que a recorrência tem que vir dele, tem que ser de dentro para fora. E não ficar esperando alguém de fora ficar vigiando por ele, ajudando ele. Então, o abandono do pai é para que você passe a ser pai e não ser filho mais. E para ele ser pai, ele vai ter que passar pelas provações para chegar e depois reger um filho também da mesma forma. A um dado momento, assim como a natureza coloca a criação, abandona a criação, porque ela vai ter que se virar, aprender sozinha. Você imagina se todas as mães ficassem em cima, e os pais, né, que tem até uns casos que ocorrem, o filho não consegue se autossustentar na vida, não consegue enfrentar os problemas na vida, porque toda hora está do lado ajudando, dando dinheiro, fazendo aquilo, tal, tal. Não que não deva fazer, mas uma questão que tem que ir dosando para que ele vá aprendendo. Sim. Senão ele está lá no trabalho, meu filho está se esforçando, vou ter que trabalhar por ele, porque coitado. Ou o meu filho não consegue sustentar, vou trazer ele para casa de volta. Quando que esse filho vai se tornar pai? Quando que esse filho vai ser autossustentável? E nessa forma, o que acontece? Né? Sendo questão do pai divino dele, poderia tirar ele? Não, mas ele tem que passar pela provação para realmente entender as dores, enfrentar a morte, saber que a morte é uma ilusão para se tornar o próprio pai e criador. E como é curioso isso, porque a gente está vendo essa história agora do Cristo, mas a gente volta lá para a história do filho pródigo. Sim. O Cristo ele está falando da história dele, né? Porque se a gente vê um retrato resumido da história, nossa, foi só ele voltar lá para casa do pai que foi atendido e as portas foram abertas. Né? Claro que o contexto é muito maior, né? É eu lembrar daquilo que realmente é do pai que eu esqueci e fazer todo esse caminho, e a vida, esse drama cósmico do Cristo é esse caminho do filho pródigo que ele vai retornar para a casa do pai. Sim. E após o julgamento e a condenação, Jesus toma sobre si a cruz e segue em direção ao lugar chamado Gólgota. O caminho do Gólgota é o trajeto percorrido por Jesus desde o local do seu julgamento até o lugar da crucificação. O Gólgota, ele significa o lugar da caveira. E, Sidney, o caminho do Gólgota é real e todos que estão no caminho têm que passar por ele? Então, Amanda, você fala, né, do Monte das Caveiras, né, que ele fala ali, que é o Gólgota. Ele é, no contexto da história de Jesus, que ele trouxe, né, real nessa questão para que nós consigamos olhar isso que ele fez. Só que para o nosso entendimento ele é interno. E todos que estão no caminho vão ter que passar por ele, porque não tem outra forma de você chegar a esses níveis sem você trilhar esse caminho, que é pela própria coluna, você fazendo essa subida interna. Claro que para simbolizar e trazer um professor aqui na forma literal, né, vem essa história, né, que aconteceu né, na questão de Jesus, os discípulos, toda essa história que há mais de 2000 anos, né, ainda repercute, porque ela é de uma tremenda energia. Sim. Então ele era real, né, na época em que foi colocado, assim como o caminho de todos os mestres que vieram trazendo, mas trazendo um mapa para que a gente olhe para dentro. E todos aqueles que estiverem realmente fazendo esse caminho, esse trabalho, vão ter que passar. Agora, se não quiser entrar, daí não vai adentrar pela coluna, vai ficar só nas periferias, daí não vai acontecer. Mas quem está no caminho, sim. Vou contar uma história aqui que é bem interessante e condiz isso com o que o Sidney trouxe. De um grande sábio que ele encontrou um grande tesouro. E quando ele encontrou esse tesouro, eu preciso, né, pelo fato de ser um tesouro que era, né, ele não conseguia carregar, vamos colocar assim, eu vou pegar e trazer outras pessoas, porque elas também usufruam desse tesouro. Então ele voltou e começou a contar para as pessoas sobre esse tesouro. Tem um tesouro assim, assim, tal, e foi explicando.
E aí algumas pegaram e começaram a desenhar um mapa desse tesouro. E foram desenhando o mapa, daí o sábio falou, não, é bem aqui, ó. E desenhou uma cruz. E bem no monte, e esse monte é o Gólgota, o Monte das Caveiras. E todos aqueles que percorriam o mapa chegavam até essa cruz. E cadê o tesouro? Não, agora tem que morrer. Ninguém queria morrer, mas todo mundo queria o tesouro. Então é algo que a gente vê de uma forma assim, batendo nessa mesma tecla, que enquanto a gente não eliminar esses desejos, a gente não vai morrer nessa cruz e não vai conquistar esse tesouro. E a morte, ela é inevitável para todos que percorrem esse caminho? Sim, até pelo que o Horácio já trouxe a história, né? É inevitável, porque aquele que realmente está no caminho sabe que a morte ela é uma ilusão, porque a gente teme a morte, mas todos que nascem sabem que vai ter que chegar na morte. E é a morte, que tem o anjo da morte que faz o corte do cordão de prata, ele é simplesmente mudando de um ciclo para o outro. Então, morte e vida, a gente sabe que ela está no mesmo contexto. Uhum. E para entender isso tem que ter consciência. E para ter consciência tem que morrer os pensamentos, tem que morrer o intelecto, tem que morrer a mente. Então, se realmente quiser o tesouro da história, você tem que morrer, porque daí você vai pegar esse tesouro que é a consciência, questão crística, e isso tudo que você, compreendendo, sabe que essa morte é uma ilusão, é medo, é as sombras que você criou que estão voltando para você por falta dessa energia, querendo fundir-se, né, a essa luz. Inclusive, vale a menção, porque dentro de algumas linhas ditas esotéricas, fala-se que Jesus Cristo falhou por ter sido crucificado. Né? Eu não vejo dessa forma porque não foi compreendido o mistério da morte e posterior crucificação. Então não houve falha. Aqueles que enxergam como uma falha estão falhando na sua compreensão desse mistério. Até porque, pegando essa linha, se o Cristo não morrer, porque o Cristo que eles colocam não morreu, quem morreu foi Jesus. E Yeshua Ben Pandira, que é o Jesus persona. Para nascer o Cristo. Aí o Cristo nasce, na verdade, quando ele se enfrenta, e aí nasce no espírito, e não na carne mais. E para aquele que tem consciência e que consegue chegar a esse gabarito de maestria, ele olha como um simples trocar de roupa para ir para a escola de volta. Eu vinha para a escola, troquei de roupa, volto com um novo personagem, volto com outro, até eu aprender e, chega de ir para a escola que eu já aprendi, e aí vai para outros patamares de ensinamento, daí de consciência, mas não de intelecto, de mente mais, porque já dominou essa parte. Sim. Pegando essa fala do Lincoln, é ao contrário, né? Ele só conseguiu, né, triunfar que ele morreu. Porque morreu. Agora vamos falar sobre a crucificação de Jesus. Depois de ser condenado, Jesus encontra sua mãe, segue-se o despojamento de suas vestes, a crucificação, a morte na cruz, a descida do corpo e, por fim, o sepultamento. Lincoln, o que significa essa frase célebre na cristandade? Eis o lenho da cruz do qual pendeu a salvação do mundo. Amanda, essa frase que é muito colocada dentro de algumas celebrações, em algumas linhas religiosas, linhas cristãs, bem no auge, geralmente, da questão da Sexta-feira Santa. Claro, de maneira histórica, a gente vê a crucificação de Jesus. Mas isso remete até ao assunto que nós falávamos anteriormente, da morte de Jesus Cristo. E algo ainda mais profundo, porque a gente está falando da magia sexual. Eis o lenho da cruz, do qual pendeu a salvação do mundo. Ali na crucificação, um dos símbolos ali magnos que a gente encontra é o que remete à própria magia sexual, o próprio trabalho desse iniciado, de Jesus Cristo, e de outros iniciados que trabalham na forja dos cíclopes, na transmutação sexual, cujo momento derradeiro
Se a gente falar em altura das iniciações, a gente está falando lá no 9º trabalho hercúleo, no final da 2ª montanha, onde precisa ter essa morte, essa crucificação. Claro que a gente vê isso de maneira literal na história do Cristo, na história de Jesus Cristo, mas de um processo que o iniciado precisa viver interiormente, o qual ele não vai viver se ele não trabalhar com essa morte que a gente vem falando ao longo desse e de tantos outros capítulos, também da magia sexual, né? Então o morrer ou nascer, e vejam que a ordem, como parece que ela é estranha, né? Morrer, nascer, que aí vem essa questão através da energia sexual para que nasça realmente o que é a vida por si, né? Que é o prana, que é o Cristo em nós, e claro, o sacrifício pela humanidade. Então a gente vê esses 3 fatores na própria crucificação de Jesus Cristo. Por isso que aí está esse lenho da cruz da qual pendeu a salvação do mundo. Lembrando sempre a salvação do mundo interno de Yeshua, né, o qual ele deixou para que nós façamos esse trabalho, claro, aqueles que almejam a seidade. E o que é após a ressurreição? Então, até entre essa morte, essa crucificação e a ressurreição, não é demais lembrar desse trabalho interno que Jesus Cristo faz, porque ele ainda tem essa 3ª montanha para ser trabalhada, para ser desenvolvida. Tem mais 3 trabalhos de Hércules, que é essa depuração definitiva interna que ele faz, que é o que a gente fala de 3 dias, isso de maneira esotérica, mas internamente ele passou 40 dias realizando esse processo de depuração para que então tenha essa ressurreição. De maneira análoga, ainda que também com um exemplo bem simples, a gente pode trazer isso para o nosso cotidiano quando a gente percebe, a gente toma consciência de algo, a gente nota que nós vencemos uma tentação, que nós vencemos um defeito, a gente realmente venceu, a gente realmente eliminou. O quanto aquilo nos traz uma harmonia, um êxtase, um sentimento, né, de pureza. A gente experimenta de maneira muito sutil o que é um processo de ressurreição, quando realmente há ali vida, né? Então esse mestre, depois de passar por todo esse processo depurativo, então ele ressuscita, para que aí possa, inclusive, se a gente for colocar de maneira abrangente, seguir o próprio trabalho interno dele, mas concluindo o que a gente chama de a grande obra do Pai aqui no nosso contexto terrestre. E Jesus Cristo em si, historicamente falando, ele depois da ressurreição, ele vive ainda mais alguns anos, 11 anos com seus discípulos, e aí segue para o Tibete, historicamente falando, né? Mas o processo de ressurreição interno aí é encargo do nosso Pai íntimo. E o Lincoln colocou, né, essa forma de se olhar para a morte em si, porque nós vivemos pequenas frações dessa morte e ressurreição, né, o tempo todo, desde que eu esteja dentro de um trabalho. E é isso que vai nos levar, né, para esse até trabalho maior. Ápice que é essa comunhão com o Pai, que é você virar um nada. Exato. Se não fossem essas pequenas mortes, né, e a gente não pode desvalorizar isso. Se não fossem essas pequenas mortes, a gente não chegaria nesses grandes processos maiores, como o drama cósmico que aqui a gente está estudando. Sim. E você citou ali os 3 fatores. Uma coisa que a gente já comentou em outros episódios também é que eles são a base. Então, a partir do momento que eu destoo desses 3 fatores, eu estou deixando de fazer esse trabalho. Então, cada vez que eu me sentir perdido, volta novamente para esses 3 fatores. E ver ali, em análise, né, o que eu estou errando, o que eu tenho que estar ajustando para sempre permanecer nesse centro, né, com os 3 fatores. Então, aqui a gente encerra esse episódio. Agradeço a vocês pela contribuição. Curta o nosso canal aqui do YouTube, siga a gente no Instagram, deixe suas dúvidas no comentário, acesse o nosso site e paz inverencial e até a próxima. Paz inverencial e até breve. Paz inverencial e até breve.
Paz inverencial e até breve.